Francis Kelly nasceu em 1866 no condado de Harrison, em Indiana, uma região de terras agrícolas onduladas, colinas de calcário e pequenas comunidades unidas. A vida na zona rural de Indiana durante a década de 1870 era simples e trabalhosa. A maioria das famílias vivia da terra e as crianças ajudavam desde cedo nos campos ou em casa. Cidades como Croydon e Nova Albany eram modestas, mas estavam crescendo, e o rio Ohio servia como uma fronteira natural e uma rota vital de comércio para mercadorias e pessoas. Francis cresceu nesse cenário como um garoto do interior, direto e determinado. Embora tivesse pouca educação formal, ele era perspicaz e ansioso para seguir seu próprio caminho. Ele também era profundamente confiável por natureza, alguém que acreditava na palavra das pessoas e raramente questionava suas intenções. Aos 16 anos, movido pelo desejo de independência e talvez um pouco de inquietação, Francis saiu de casa e encontrou trabalho em uma fazenda próxima, que pertencia a um homem chamado Sr. Evans. O pagamento era mínimo, incluindo hospedagem e alimentação, mas ele ficou lá por um ano. Antes de decidir que queria algo mais, ele deixou a fazenda e viajou para a cidade próxima de Nova Albany, esperando encontrar melhores oportunidades. Lá, ele arranjou emprego em uma laminação, trabalho comum e exaustivo no industrializado meio-oeste. Mas após apenas 3 dias, em meio ao barulho, calor e trabalho incessante da laminação, ele percebeu que aquela não era a vida para ele. Com muito pouco dinheiro e sem ter onde ficar, Francisco vagou pelas margens do rio Ohio, onde barcos iam e vinham. Ele assistia aos trabalhadores descarregando e aos pescadores consertando redes. Sentado pensando no que fazer, ele conheceu Ricardo Taylor Arnett, comerciante do Rio que vivia em um barco simples com uma mulher apresentada como sua esposa. Na verdade, Lucinda Hornbrook era sua amante. Após conversarem, Sr. Arnett convidou Francisco para se juntar ao seu negócio, oferecendo parte dos lucros como pagamento. Ele descreveu como era a vida ao longo do rio, vagando de cidade em cidade, ganhando a vida pescando e vendendo mercadorias. Ele disse ainda que faziam trabalhos temporários na margem, trazendo variedade e propósito às viagens. A perspectiva de um estilo de vida assim parecia uma boa oportunidade para Francisco, uma chance de se libertar das limitações de sua vida anterior. Agora ele podia se sustentar e seguir seu caminho. Ele disse ao Sr. Arnett que aceitaria sua oferta, pois prometia liberdade e aventura. O barco seguiu até Roanoke, Indiana, onde o Sr. Arnett abriu uma mercearia, na verdade um bar de rio, e fez de Francis seu balconista. O Sr. Arnett não sabia ler ou escrever e dependia de Francis, que, apesar da educação limitada, era competente em matemática e inglês. Essas habilidades o ajudavam a gerenciar transações e correspondências da loja com facilidade. Em troca, o Sr. Arnett prometeu salários melhores do que ele encontraria em outro lugar. As coisas iam bem até que, na ausência do Sr. Arnett, alguns homens embarcaram e Francis vendeu o uísque por 5 centavos a dose em vez de 10. Quando o Sr. Arnett descobriu, ficou furioso e ameaçou atirar no jovem se isso acontecesse novamente. Enquanto continuavam pelo rio, chegaram a Alton e pararam lá por cerca de um mês. A suposta esposa do Sr. Arnett tinha se cansado da vida no barco e saiu abruptamente, anunciando que iria ver seu pai, que era um fazendeiro chamado Buckner Hornbrook, que morava no condado de LaRue. Depois navegaram de volta para Roanoke, condado de Spencer, mas os negócios começaram a desacelerar e Francisco estava ficando cansado da vida no barco. Ele disse ao Sr. Arnett que queria ir embora e voltar a trabalhar em uma fazenda. Ele então pediu sua parte dos lucros. O Sr. Arnett, porém, não quis liberar seu funcionário de repente e recusou-se a pagá-lo. Ele ainda ameaçou Francis, dizendo que se ele saísse ou contasse algo dos negócios, o encontraria em qualquer lugar e o mataria. Essas ameaças pareciam sérias, o que deixou o jovem Francis em um estado de medo constante. Pouco depois, o Sr. Arnett deixou o barco por vários dias, alegando que iria se casar com Lucinda. Porém, ao voltar, Lucinda não estava com ele. Ele não deu nenhuma explicação clara e, a partir desse momento, algo em seu comportamento mudou. Ele ficou cada vez mais irritadiço, propenso a explosões de raiva, e começou a direcionar suas frustrações para Francisco. Ele frequentemente xingava Francisco sem motivo e fazia ameaças veladas que ficavam mais perturbadoras a cada dia.
Mesmo assim, seguiram pelo rio Ohio, parando em cidades ribeirinhas e portos, ganhando só o necessário para sobreviver. A rotina deles era imprevisível. Alguns dias rendiam dinheiro, outros mal davam para se virar. Eles atracaram em Grandville, Indiana, a cerca de 10 quilômetros de Rockport. A região era isolada, com densas florestas margeando a margem do rio e, de vez em quando, uma casa de fazenda visível entre as árvores. Numa tarde, o Sr. Arnett foi para a terra firme, dizendo que ia comprar munição para poder caçar e deixou Francis sozinho no barco. Enquanto ele estava fora, vários homens locais subiram a bordo procurando uma bebida. Apesar de suas dúvidas anteriores, Francis serviu o uísque por 5 centavos o copo, algo que já havia feito antes, mas que o Sr. Arnett começou a tratar como uma ofensa grave enquanto o sol se punha sobre a água. Francis ficou mais ansioso. Ele lembrou das ameaças anteriores do Sr. Arnett ao vender o uísque por 5 centavos o copo. Ele pensou em fugir, mas o medo o impediu. Ele se lembrou que o Sr. Arnett já tinha o avisado que, se algum dia tentasse fugir, ele o caçaria e mataria. Quando o Sr. Arnett voltou à noite, perguntou logo se Francisco vendeu o uísque na sua ausência. Francisco admitiu que tinha vendido, mas não disse quanto tinha cobrado. O Sr. Arnett não fez nenhum comentário, o que só aumentou a ansiedade do jovem. Sabendo que ele havia comprado munição, Francisco começou a suspeitar que o Sr. Arnett pretendia cumprir suas ameaças anteriores. Nesse ponto, ele já tinha arrumado suas coisas em segredo e aguardava o momento certo para fugir. Naquela noite, o Sr. Arnett e Francisco foram para a cidade. Eles voltaram juntos e o Sr. Arnett disse que estava cansado e que ia dormir. Ele então instruiu Francisco a conduzir os barcos, mas a tensão não havia diminuído. Sozinho no leme, Francisco temia que o homem mais velho acordasse furioso ao descobrir como o uísque fora vendido barato. Ele imaginou a cena, Sr. Arnett gritando, pegando uma arma e talvez atirando nele sem pensar duas vezes. Impulsionado pelo medo, Francisco tomou uma decisão. Ele largou o leme e entrou furtivamente na cabine. Lá, ele abriu o pequeno cofre onde sabia que havia uma pistola carregada. Ele a pegou silenciosamente. Em seguida, ele olhou para o Sr. Arnett, que estava deitado de lado, de costas e murmurando baixinho enquanto dormia. Francis levantou a arma com a mão tremendo e disparou um único tiro. Na nuca do homem indefeso, o Sr. Arnett gemeu. Então Francis, agora muito assustado, atirou mais 2 vezes para ter certeza de que ele estava morto. Após o tiroteio, ele ficou parado sobre o corpo na cabine escura e instável. A realidade do que ele havia feito ainda não tinha caído totalmente, e agindo apenas por instinto, ele enfiou a mão nos bolsos do homem morto e pegou todo o seu dinheiro. Tinha pouco mais de $150 em espécie. Ele pegou as 2 pistolas do barco e sua pequena bolsa de viagem. Em seguida, houve uma tentativa desesperada de apagar o ocorrido. Francis pegou uma lanterna, acendeu-a e a jogou em uma pilha de lenha no convés. As chamas se espalharam rapidamente, crepitando pelas tábuas secas. Em seguida, ele subiu no bote e começou a remar para longe, justamente quando o barco foi tomado pelo fogo. Ele não fazia ideia se o incêndio esconderia as evidências, apenas tinha a esperança de que sim. Pouco tempo depois, Francis Kelly chegou à costa em Rockport. Sob a escuridão, ele puxou silenciosamente o bote e foi até a cidade. Ele tinha só 17 anos e então passou despercebido. Ele passou a noite perto da estação de trem, discreto, fora de vista e pensando no que fazer depois. Na manhã seguinte, ele comprou uma passagem de trem para Evansville, querendo se afastar do barco queimado que imaginava ainda em brasas atrás dele. De lá, ele fez baldeação para outra linha com destino a Kinmundy, em Illinois. Esse era um destino para onde ele pensava em ir antes de conhecer o Sr. Arnett. Por enquanto, parecia um lugar seguro para desaparecer, uma cidade tranquila, longe das margens do rio Ohio. Em Kinmundy, ele se refugiou com o fazendeiro Sr. Boggs, casado com uma mulher que Francis conhecia. Mas em Rockport, a verdade começou a aparecer. Na manhã de 29 de setembro de 1883, uma carcaça fumegante foi encontrada à deriva perto da margem do rio. Era um barco de comércio gravemente queimado, que flutuava perto da beira da água.
Em meio aos destroços carbonizados, as autoridades descobriram os restos de um homem, seu corpo muito queimado, mas ainda intacto o suficiente para a identificação, e logo foi confirmado que o falecido era o Sr. Ricardo Taylor Arnett. Inicialmente, a causa da morte era incerta devido aos danos do fogo, que impediram suposições. Após análise dos restos mortais, constatou-se que o homem foi baleado na cabeça com um ferimento de bala visível. Apesar das queimaduras, essa revelação transformou o que poderia parecer um incêndio acidental em algo muito mais sinistro, um assassinato. Uma investigação começou, e logo veio à tona que outro homem estava viajando a bordo do barco, e seu nome era Francis J. Kelly, um jovem andarilho que agora não podia ser encontrado em lugar nenhum. Sua ausência levantou suspeitas e ele virou alvo de uma caçada. O caso rapidamente chamou a atenção da imprensa local, que o classificou como um dos piores crimes que o condado de Spencer já havia visto. Após isso, o interesse público aumentou, e o detetive Hales foi designado para o caso e imediatamente começou a rastrear os passos do jovem desaparecido. Enquanto isso, após uma breve estadia na fazenda do Sr. Boggs, Francis havia se mudado para uma fazenda de propriedade de um homem chamado Sr. Graham. Para as duas famílias, ele apresentou versões editadas dos fatos. Ele contou que saiu de um empregador perigoso e vinha trocando de trabalho ao longo do rio. Ele nunca falou sobre o tiroteio ou os barcos queimados, pelo que eles sabiam. Ele era apenas mais um jovem procurando trabalho honesto. No entanto, sem que Francisco soubesse, Dona Boggs havia escrito uma carta para uma amiga em Harrison County, mencionando casualmente que Francisco estava trabalhando em uma fazenda vizinha. A carta acabou chegando à família dele em Nova Albany, e sussurros de suspeita começaram a circular. Rumores diziam que ele poderia ter estado envolvido na morte do Sr. Arnett. Para proteger o filho, o Sr. Kelly, pai de Francis, fez uma negação pública. Ele disse ao jornal local que seu filho estava em Kentucky e que tinha recebido notícias dele recentemente. Ele fez isso para encerrar as especulações, mas a negação teve efeito contrário. A declaração chamou a atenção do Marechal Hollis, que ainda estava no encalço. Ao ler o artigo, ele viajou para New Albany para falar com a família e reunir mais informações. Seu timing foi afortunado. Assim que ele chegou, novas informações haviam surgido que apontavam diretamente para o paradeiro de Francis Kelly. O Marechal partiu rapidamente para Kinmunday. O Marechal Hayes localizou Francis em Ashley, Illinois, onde o prendeu. Francis cooperou e acompanhou o Marechal de boa vontade no trem da tarde para Rockport. Lá, o jovem fez uma declaração às autoridades. Ele insistiu que não havia matado o Sr. Arnett por dinheiro. Ele disse que o homem lhe devia salários do tempo em que trabalharam e viajaram juntos e afirmou que não agiu por ganância, mas por medo. Ele afirmou que nunca houve contrato escrito ou acordos claros. Trabalhou apenas por promessas verbais não cumpridas e permaneceu no barco por conta das ameaças crescentes com o tempo. Segundo ele, o tiro foi um ato desesperado de um jovem assustado de 17 anos, não de um assassino a sangue frio. Mesmo assim, Francis Kelly foi acusado de assassinato. O julgamento de Francis J. Kelly começou em 25 de outubro de 1883 em Rockport. Lá, o jovem admitiu abertamente ter atirado e matado o Sr. Richard Taylor Arnett, mas declarou-se inocente, alegando que agiu em legítima defesa. Sua explicação ecoou a história que ele contou quando foi preso, de que temia por sua vida, após uma série de ameaças feitas pelo Sr. Arnett, enquanto viajavam juntos pelo rio. O tribunal nomeou o juiz Laird como advogado. O julgamento avançou rápido. A maioria das provas da acusação apenas confirmou o que o réu já confessara. Testemunhas foram ouvidas, mas seus depoimentos pouco acrescentaram ao relato de Francis Kelly. Entre as testemunhas estavam 3 garotos que viram o réu e o Sr. Arnett no rio perto de Grandview. Eles passaram um tempo no barco e foram caçar com o Sr. Arnett. Cada um deles testemunhou que o jovem que estava sendo julgado era de fato a mesma pessoa que eles tinham visto a bordo do barco de comércio com o falecido. A presença dos pais na galeria trouxe solenidade ao julgamento. O pai de Francis Kelly sentou-se em silêncio, abatido, enquanto o pai de Sr. Arnett, vindo de Hodgenville, condado de Aru, Kentucky, ouvia atentamente.
Quando o tribunal analisou as provas de caráter, foi dito que, apesar de Sr. Arnett ser conhecido por beber, usar linguagem rude e ter explosões temperamentais comuns entre homens do Rio, ele não era considerado violento. Aqueles que o conheciam testemunharam que ele não era alguém conhecido por violência e nunca se soube que tivesse feito mal a ninguém. Outros que haviam trabalhado com ele ou o encontraram durante suas viagens testemunharam que, embora ele pudesse ser brusco, não era cruel e nada em seu passado sugeria que fosse capaz de provocar o tipo de medo que justificasse sua morte. Fora dos tribunais, uma pequena multidão permaneceu. Os detalhes sombrios do caso se espalhavam pela cidade, enquanto as pessoas especulavam como o júri interpretaria um assassinato supostamente motivado pelo medo e não por maldade. Quando o julgamento terminou, o júri retornou com um veredicto de culpado, mas com a recomendação de clemência. Considerando isso, o juiz sentenciou Francis Kelly à prisão perpétua, não à morte. Em 1883, isso foi considerado uma grande indulgência, especialmente em um caso de assassinato confessado e tentativa de encobrimento. Alguns no tribunal demonstraram alívio silencioso. Outros, especialmente aqueles próximos ao Sr. Arnett, sentiram que a punição não correspondia ao crime. Francis foi conduzido para fora do tribunal em silêncio. Ele demonstrou pouca emoção durante o julgamento, talvez por choque, talvez por exaustão após semanas de medo e incerteza. O veredito se espalhou rápido pelas cidades do Rio e as pessoas debatiam se a justiça foi feita. Para Francis, a sentença marcou o início de um novo tipo de confinamento, bem diferente dos barcos à deriva no rio, mas não menos incerto. Ele passaria o resto da vida na prisão, longe dos campos e cais que conheceu. O barco, o rio e o fogo que iluminaram a noite perto de Grandview logo sumiram da memória, mas a história daquele outono continuou como um conto de advertência após o tribunal silenciar. Como sempre, deixe comentários ou sugestões. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.